Boa noite a todos os irmãos. Que a espiritualidade amiga dessa casa nos ampare, nos acolha, nos envie bons pensamentos, para que nós possamos serenar os nossos corações, nós possamos receber com alegria e amor e fé os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. Que a nossa fé possa ser renovada a cada dia e que nós possamos ajudar sempre, aonde quer que nós estejamos. Que assim seja. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o poder da fé. Todos estão me ouvindo bem? No fundo? O poder da fé, irmãos. Fé, sentimento instintivo que nasce com o espírito. Ou seja, todos nós trazemos a fé em nosso espírito. É instinto, nasce com todos nós. Crença inata, certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre provendo e ampliando nosso crescimento espiritual. Esse poder, irmãos, que nos ajuda, nos auxilia a cada dia, que nos faz crescer, que todos nós carregamos em nosso espírito e chamamos de fé. Esse sentimento que nunca faltou para o discípulo Paulo, ele sempre carregou a fé e usou ela a favor de todos que se aproximaram dele, em louvor ao Mestre Jesus. Depois que no caminho para Damasco ele encontrou-se com Jesus e a fé em Cristo nasceu no coração dele, daquele momento em diante ele usou ela em todos os minutos da sua vida, até mesmo nos momentos em que ele estava preso apenas por seguir as palavras do Mestre. Não raras vezes isso aconteceu. Ele foi preso, ele foi humilhado, ele sofreu vários tipos de tortura por espalhar a palavra de Jesus por todos os cantos por onde ele passava. Em sua imensa peregrinação, em uma dessas vezes, ele foi levado ao cárcere. Chegando lá, ele continuou com a sua fé, inabalável, em todos os momentos que ele esteve preso. E o mais interessante, não foi difícil estar na prisão para ele. Os próprios soldados romanos que conviviam com ele passaram a admirar aquele homem que trazia aquela fé que contagiava a todos. Não raras vezes ele curou os soldados das moléstias. Ele acalentou, ele transformou aqueles soldados duros que eram acostumados somente a obedecer, porque para ele o que eles faziam não tinha nada de errado. Eles cumpriam ordens. Eles nem pensavam se estavam certos ou errados. Eles estavam defendendo Roma. E de repente eles estão na companhia de Paulo, ensinando o amor, ensinando as palavras de Jesus. E aquela convivência diária fez com que muitos soldados mudassem totalmente a sua energia e a sua vibração, a ponto de Paulo deixar de ser algemado. Não precisava daquilo. Digo mais, não raras vezes ele era convidado a passear pela cidade com os soldados romanos. E ele espalhava todos os ensinamentos do Mestre nesses momentos. Às vezes, os soldados levavam parentes, amigos, conhecidos para receber
ou a palavra amiga e consoladora, a boa nova que Paulo trazia, ou a cura para os males do corpo e do espírito. Também iam até ele os irmãos das igrejas que Paulo havia fundado. Pensem bem, pessoal. O que é o poder da fé? Naquele momento, Paulo estava preso. Os dirigentes das igrejas iam até lá. Não haviam reclamações. Nenhuma. Não havia queixa. Não havia murmúrio. Não havia a mínima dúvida sobre todos os ensinamentos de Cristo. Não era para isso que eles iam lá. Eu imagino nós, essa capacidade que a gente tem de se achar sempre que está sendo prejudicado, injustiçado, recebendo alguém que vai nos visitar na prisão. A gente ia se lamentar, a gente ia reclamar, a gente ia chorar. Paulo não. Paulo ajudava todos que iam até lá, ajudava na parte administrativa das igrejas e mandava as cartas de Paulo, que são famosas, enviava para as suas igrejas. Isso é fé. Isso é a materialização da fé. Porque tanto ele não deixou um minuto de crer, quanto todos que iam procurar por ele não queriam saber se ele estava preso. Não estavam duvidando de nada. Eles se entregavam a esses ensinamentos de Cristo. Não haviam dúvidas ali. Eles iam lá para buscar instruções. E Paulo ajudava. Mesmo preso, continuava ajudando. E a assistência espiritual nunca faltou para ninguém. Fazia 2 anos que o julgamento ia sendo deixado de lado, juízes displicentes, ninguém olhava nada, ninguém verificava os papéis e Paulo lá. E um dia aconteceu que chegou até o discípulo um homem, aparentando uns 40 anos de idade, feição máscula, um homem forte, além de tudo, um homem muito conhecido politicamente, um homem que tinha muita influência. E esse homem chegou até ele porque de repente, de uma hora para outra, ele perdeu a visão. Cegaram. Os olhos simplesmente se apagaram para a luz do sol. Chegou até Paulo e Paulo falou para ele de tudo aquilo que isso representava e por que Jesus provava as pessoas com a cegueira. Explicou, mostrou os ensinamentos de Jesus, falou sobre Jesus, sobre a doutrina de Cristo, sobre a fé. E de repente, depois de explicar tudo isso, ele impôs as mãos sobre esse homem importante e disse: mas irmão, eu te convido, em nome de Jesus, a ver. E ele gritou emocionado e disse: eu vejo, eu vejo. Ele caiu aos pés de Paulo, se ajoelhou num gesto espontâneo e murmurou que ele acreditava naquele Jesus que Paulo estava pregando. Isso é a materialização da fé. Isso é a ausência total de descrença. Isso é quando se acredita em tudo que se pode fazer quando tem fé. A fé que consola, a fé que salva, a fé que cura. Quando a fé, pessoal, vem ancorada nos ensinamentos de Cristo, não precisamos temer nunca. Haroldo Dutra
explica muito bem o poder da fé. Em uma das suas exposições ele diz assim, que fé é entregar-se de coração, entregar-se sem limites. Não tem nada a ver com acreditar, porque acreditar é fácil. A gente acredita, a gente deixa de acreditar. Muitas vezes a gente acredita em algo, chega outra pessoa, nos mostra outra situação e a gente para de acreditar nisso, começa a acreditar em outra coisa. Isso é comum. Eu sempre falo que até 2006 acreditávamos que eram 9 planetas no sistema solar. Em 2006, Plutão deixou de ser considerado um planeta. Até lá acreditávamos nisso. Isso é acreditar. Fé não. Fé é entregar-se completamente, sem questionar. E existe uma diferença que ele bem ilustrou, que é assim, até é engraçado. Ele mostra essa diferença num café da manhã. Num café da manhã, com ovos e bacon. Ele diz que fé é entregar-se totalmente, que fé é muito mais que acreditar, que acreditar é estar envolvido. E que fé, até vou usar as palavras dele, é comprometer-se. E ele diz que nesse café da manhã, os ovos e o bacon, a galinha está envolvida. Colocou o ovo e vai seguir tudo normal para ela, a vida dela, tudo normal. E o porco está comprometido. Não tem como separar. É muito mais forte. A fé comanda todas as outras virtudes. Outra coisa que deve ficar bem claro, que houve vários acontecimentos em que os discípulos curaram as pessoas da cegueira, os discípulos e Jesus. A cegueira do corpo, dos olhos. Mas a cegueira que está em nosso espírito, quando não acreditamos, quando não temos fé, quando praticamos o mal, quando não ajudamos nos momentos que podemos ajudar, é a cegueira mais difícil de mudar. A cegueira espiritual de todas é a mais difícil. E é essa que nós devemos buscar vencer a cada dia. Nos melhorarmos, nos livrarmos da trave que nos cega, que nos faz egoístas, que não nos deixa ajudar. Essa é a pior cegueira, irmãos. A falta de fé. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós encontramos a fé transporta montanhas. No item o poder da fé. Jesus estava diante do povo e um homem se aproximou dele, se atirou de joelhos nos seus pés e pediu que, por favor, Jesus curasse o filho dele. Porque o filho estava lunático, frequentemente caía no fogo, frequentemente caía na água. Que ele havia apresentado o seu filho aos seus discípulos e os discípulos não haviam curado o menino. E Jesus fala: ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traz a criança até mim. Levaram a criança até Jesus. Jesus ameaçou o demônio, como era chamado na época, e o menino ficou livre no mesmo instante. E aquilo deixou os discípulos intrigados, porque eles eram acostumados a lidar com esse tipo de situação. E eles ficaram pensando: será que de repente esse espírito que estava com o menino era mais forte que os outros?
Por que que eles não haviam conseguido curar o menino? Porque só Jesus, quando foi chamado, conseguiu libertar o menino. E eles foram até Jesus e perguntaram: Mestre, por que nós não conseguimos curar? Por que só você? E Jesus disse: por causa da vossa fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada será impossível. As parábolas deixadas por Jesus, elas precisavam causar esse efeito na época em que eles vinham das leis duras de Moisés, e eles precisavam entender a lei do amor, a lei da fé, a lei de amparar o próximo. Essas parábolas foram bem deixadas para mais tarde o Espiritismo nos explicar tão bem o sentido de cada uma delas. E o que seria essas montanhas? As montanhas representam as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse material e o fanatismo. Ou seja, todos os obstáculos que barram a nossa passagem em direção à luz. Todas aquelas coisas que aparecem no nosso dia a dia e nos atrapalham de vencer, de seguir. E por incrível que pareça, às vezes a gente sabe exatamente o que fazer. A nossa consciência nos indica quando estamos certos e quando estamos errados. E a gente continua pelo aquele caminho, a gente abafa essa fé, a gente abafa essa palavra amiga por culpa dessas montanhas do nosso caminho. Preferimos ficar surdo. Muitas vezes aquele velho aperto no peito, nos indicando que algo está errado, nos alertando a mudarmos a nossa direção, não é o suficiente. Porque a fé sincera, pessoal, ela é sempre calma. Ela nos traz a paz. Ela nos faz esperar. A gente sabe que tudo tem o tempo certo para acontecer. Quando entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus e seguimos os seus ensinamentos, só vamos receber o melhor. Eu sempre digo, espera não é ficarmos parados. Precisamos nos entregar de coração, com muita fé, a Jesus. Entregar nossa vida, entregar nossas ações, entregar o nosso destino. Mas precisamos trabalhar, precisamos cooperar, precisamos progredir. Só assim a nossa fé vai nos ajudar, porque a fé é ativa. Não é para quem fica parado, sentado esperando, não. Entreguei tudo nas mãos de Deus, Deus vai me ajudar. Eu estou desempregado, vou ficar aqui bem sentado, bem deitado no sofá, porque eu entreguei para Jesus que eu quero trabalhar. Não, né? Precisamos confiar, mas precisamos, acima de tudo, fazer a nossa parte. Se tudo está certo, precisamos caminhar. Precisamos fazer o caminho. Às vezes, acontece algo em nossa vida que parece que aquilo é uma pedra no nosso caminho. Que aquele obstáculo apareceu só para atrapalhar a nossa caminhada. Que vai ser difícil, que não merecemos. E às vezes aquela pedra é justamente o nosso alicerce para o futuro. Dali a gente vai tirar forças, dali a gente vai sentir que é capaz, e dali a gente vai construir um edifício seguro em cima da pedra. Um livro chamado Florações Evangélicas, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, tem um item
54, com o título Problemas, Facilidades e Fé. Enquanto discípulo do Evangelho, laborava com dificuldade sobre o peso de problemas de variada denominação, amargando enfermidade e dor, afervorava-se na vivência cristã, em cuja trilha encontrava segurança para a marcha, e sob cujo amparo lenia as feridas do sentimento estiolado. Emocionado, deixava-se vencer pelas doces consolações, a fluírem da boa nova, penetrando-se de fervor e desejoso por servir, com abnegação e servir com renúncia. Planos de auxílio fraterno enfloresceram na sua alma, e suas mãos, diligentes, arregimentavam ações superiores para o exercício da caridade sem mesclas. Nas jornadas de estudo, imbuía-se de responsabilidade e permitia-se comunicar pelas excelentes diretrizes que se transformavam o roteiro seguro e o seu comportamento. De ungido a dor, possuía a fé. Paulatinamente modificou-se a paisagem e o discípulo, graças ao labor abençoado, granjeou amizades eternas, lobrigando sensibilizar benfeitores, desencarnados que interferiram, junto aos protetores e promovedores do progresso humano, modificando, a benefício dele, os mapas provacionais, de modo a que fosse atenuados seus débitos e modificada a mecânica de sua luta, objetivando-se mais amplo campo de serviço a bem do próximo. A saúde recebeu a mais expressiva carga de energia positiva. Foram tomadas providências no metabolismo orgânico e, a breve tempo, os equipamentos físicos e psíquicos apresentavam-se saudáveis, aquinhoados pela harmonia, sorriam êxitos e abundavam lucros. Insensivelmente, o discípulo modificou as expressões íntimas do comportamento. Dominado pelos compromissos novos, afastou-se da chama da caridade, tornando-se cinzenário e, com o tempo, era um representante do seu patrimônio monetário, poderia conseguir mais dinheiro se tivesse tempo. Fez-se faltoso, sob justificativas superficiais, até que abandonou, em definitivo, o labor a que se encontrava ligado, por novos deveres, a que se submeteu docilmente. Pela memória, às vezes recordava os dias idos, experimentando, é verdade, inusitada nostalgia, a volúpia dos valores novos, a ambição desmedida, a bajulação, a leviandade e o aplauso da fatuidade, embora lhe agradassem a prosápia, não conseguiram preencher-lhe um imenso vazio, que vagarosa, porém seguramente, o dominava, terminando por vencer-lhe as existências. Enriqueceu e conquistou amigos. O tempo tomou-lhe a saúde e alterou diversas amizades. O cansaço venceu-lhe a intrepidez e os desenganos terminaram por deixá-lo só. Quando chegou a desencarnação, encontrou-se de consciência atormentada e, com quanto portador de expressiva fortuna, partiu da terra com as mãos vazias. Amigos e bens não foram além do túmulo. Atingiram-lhe apenas e somente os portais de cinzas e de lama, antes que ele mesmo se adentrasse na imortalidade. Infelizmente, irmãos, isso acontece muitas, não raras vezes. A pessoa procura a casa espírita, procura uma igreja através da dor. A dor física, a dor do espírito, da alma, o leva a procurar
esse recurso. E ele chega lá, com o coração dilacerado, mas a sua fé aumenta. Ele começa a acreditar, ele recebe amparo, ele recebe proteção. Não só dos trabalhadores da casa, mas como da espiritualidade amiga. E ele começa a sentir uma alegria que brota no espírito de quem ajuda, de quem está sendo ajudado, de quem está mudando. E essa alegria o faz querer trabalhar e estudar. Que nem o nosso personagem aqui. O nosso personagem começou a se envolver com os estudos da casa espírita, começou a trabalhar em favor de todos os irmãos necessitados que iam até a casa. E a espiritualidade amiga que o protegia e que protegia a casa resolveu interceder por ele, resolveu ajudá-lo. Ele precisava estar melhor para poder ajudar mais. E o corpo físico dele recebeu energia salutar. E a alma ferida foi curada. E ele melhorou a olhos vistos. Porém, a ajuda financeira chegou também. Chegou e chegou mais. E ele não soube lidar com isso. Ao receber dinheiro e mais dinheiro e ver que podia mais, e ver que precisava de tempo para mais dinheiro, ele foi deixando de lado todo o trabalho que havia começado, todos os compromissos que havia assumido. E o tempo consumiu, novos amigos surgiram, e ele começou a gostar daquela vida. Mas no fundo do coração dele, começou a nascer aquela angústia de quem está fazendo algo errado. E a falta daqueles dias de trabalho e de amparo. E novamente, o corpo físico começou a sofrer novamente. E os amigos conquistados, muitos, sumiram. Amigos. E a saúde foi indo e ele acabou desencarnando. Desencarnando com a consciência totalmente atormentada de alguém que sabe que estava no caminho certo e se desviou. Levou dinheiro? Levou alguma coisa material que conquistou? Não. Levou a sua consciência de que havia deixado a desejar, que tivera todas as ferramentas nas mãos e que deixou para trás. Isso é uma realidade que acontece muito. Porque nós possuímos o nosso livre-arbítrio. Jesus nos concedeu, Deus nos concedeu o direito de decidirmos, ao mesmo tempo em que somos responsáveis por todas as nossas atitudes. Possuímos uma consciência que nos alerta sobre tudo o que estamos fazendo. Possuímos um amigo, um anjo guardião devotado, que nos ajuda e nos auxilia, nos intui quando deixamos. Quantas vezes ele está perto de nós, nos aconselhando, nos aconselha, nos passa aquela energia e a gente não quer ouvir. E possuímos a nossa fé, que até mesmo nos momentos mais escuros, ela ilumina a nossa caminhada. Chama viva de amor, de amparo, de progresso. Essa fé, que mesmo quando as coisas não estão dando certo, a gente vislumbra lá na frente a luz no fim do túnel. E não é o trem. Essa fé que nos faz acreditar que se estamos caminhando, se estamos fazendo tudo certo, se estamos confiando em Deus, o resultado será o melhor. Essa fé nós devemos alimentar dia a dia. Assim nós crescemos, nós vencemos, nós ajudamos. Tem um trecho em especial do Evangelho, nesse mesmo capítulo 19, que eu adoro. Ele diz assim: é pela fé que o magnetismo cura e produz fenômenos especiais
que antigamente eram qualificados como milagres, se todos os encarnados tivessem consciência da força que trazem consigo cada um de nós, e se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, mas que não passam do desenvolvimento das faculdades humanas. Uma coisa que nós nunca devemos deixar de lado e que, se não é hábito, devemos começar a praticar é o Evangelho no lar. Tão simples. Em 15, no máximo 30 minutos, escolhemos um dia na semana, escolhemos um horário, por exemplo, todas as quartas às 10 horas da noite. Convidamos todos que estão conosco no nosso lar para participar desse momento. É incrível se nós conseguíssemos enxergar como é o lar de alguém que faz o Evangelho e o lar de alguém que não faz, a energia que os benfeitores espirituais trazem para o nosso lar, nunca deixaríamos de fazer. Tão simples. Nesse dia, se tem medo de esquecer, coloque o despertador. Nesse dia, a espiritualidade vai se comprometer com a gente. É a fé, é comprometimento. E a gente com a espiritualidade. Vamos fazer uma oração, vamos colocar uma água para fluidificar, pedir para os bons espíritos que tragam o que precisamos para o corpo físico e espiritual, pedir proteção para os anjos guardiões, convidar Cristo a entrar no nosso lar, ler um trecho do Evangelho, comentá-lo e após fazer uma prece de encerramento. Tão simples. Pessoas já me falaram que não fazem porque, se eu for fazer, eu vou fazer sozinha porque ninguém lá em casa quer fazer. Pessoal, nunca estamos sozinhos. A espiritualidade está presente com a gente nesse momento. E o que é comprometimento? Imaginem assim, um amigo procura vocês e pede que todas as sextas à noite, às 9 horas, ele precisa da ajuda de vocês. Vocês podem ajudar? Não, eu me comprometo, eu vou lá te ajudar. Aí você chega sexta-feira às 9 horas na casa do seu amigo. Seu amigo recebe e você ajuda. E diz, sexta-feira voltarei aqui. Na próxima sexta você volta. E de repente o seu amigo está com visitas. E daí ele já não deixa você ajudar porque ele está dando atenção para aquelas visitas e você vai embora. E você diz, não, mas sexta-feira eu estarei aqui novamente. E volta. E sexta-feira seu amigo saiu. E na outra ele não está afim de receber ajuda. É mais ou menos assim que acontece, pessoal. O comprometimento tem que ser dos dois lados. A espiritualidade vai se comprometer a sempre estar conosco naquele momento, trazendo a luz para o nosso lar, trazendo a fé, trazendo o amparo. Mas nós precisamos estar comprometidos também, de coração aberto. Não importa se vamos fazer sozinhos. Não importa se tem visita na nossa casa. Se não quiserem participar, tudo bem. Podem ficar assistindo um filme, podem ficar conversando. Mas é o nosso compromisso com o nosso lar. Um amigo contava que havia um prédio, um senhor morava num dos apartamentos. E esse senhor fazia sempre o Evangelho no lar. Sempre. E de repente, passou alguns anos e ele se mudou. E um dia ele estava passando pela frente do prédio e o porteiro foi conversar com ele, perguntar como ele estava. E ele disse, não, tudo bem, né? Eu me mudei e tal. E o porteiro disse, sabe que aconteceu uma coisa tão estranha depois que o senhor foi embora daqui? Aconteceu? O que aconteceu depois que eu fui embora? Não ouvi falar nada, né? Ele disse, não, depois que o senhor foi embora, passou um tempo e as coisas não ficaram iguais. O pessoal começou a discutir, ficou um clima de discórdia, coisas ruins que antes não aconteciam começaram a acontecer.
E ele falou para o porteiro: você não vai acreditar, mas eu sei o que aconteceu. Eu faço o evangelho no lar. E o evangelho explicou como funcionava. Não protege só o meu apartamento, protege todo o prédio, protege a rua. É muita energia. E o que aconteceu é que está faltando essa energia positiva aqui no prédio. Tão simples, pessoal. Podemos receber essa luz, podemos repassar para os nossos amigos, para os nossos parentes. Podemos rezar por todos que naquele momento não estão conosco, mas que também precisam de luz e de proteção. E é essa fé que devemos alimentar todos os dias. Assim como o discípulo Paulo, que não importa onde ele estivesse, ele estava espalhando amor, ele estava espalhando as palavras de Cristo, e ele estava ajudando, como podia, da forma que podia, todos que chegavam até ele. Que não nos falte fé em nenhum dia da nossa vida. Obrigada.